Olá, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a dieta low carb anti-inflamatória. Eu já falei muito sobre a dieta low carb por aqui, mas nunca abordei essa dieta low carb anti-inflamatória. E hoje eu quero falar não somente do único benefício que é falado por aí, que é a questão da perda de peso, mas existem mais 5 benefícios que você pode obter através aí da dieta low carb anti-inflamatória. Então, eu quero destacar primeiro o que é a dieta low carb anti-inflamatória. É uma dieta que tem baixa quantidade de carboidratos e é uma dieta que tem uma maior quantidade de proteínas. Nesse caso, por ser anti-inflamatório, tem menos quantidade de proteína animal, ou quase não tem proteína animal, e tem bastante nutrientes, vitaminas, minerais, gorduras boas. E o intuito dessa alimentação é promover aí cerca de 6 benefícios para a sua saúde. Reduzir o açúcar no sangue, perder peso, melhora da saúde cardíaca, digestiva também, reduz o risco de doenças crônicas, controla o açúcar no sangue, reduz a inflamação. Então, tem uma série de benefícios que eu quero destacar aqui para você. E além disso, ela promove aí a queima de gordura como fonte de energia. A nossa principal fonte de energia são os carboidratos. Só que nesse caso da dieta low carb, nós vamos utilizar aí as gorduras como fonte de energia e eu vou citar isso mais para frente. E além desses benefícios todos, melhora aí a sensibilidade à insulina. Então você que de repente tem diabetes ou até mesmo triglicérides elevado ou pré-diabetes, essa dieta é para você também, certo? Então, as indicações não é só para perda de peso, né? Como eu falei, existe uma série aí de benefícios para a sua saúde. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de ação anti-inflamatória, o que eu quero dizer com isso? Na dieta low carb anti-inflamatória, vai ter a presença aí de alimentos, fontes de ômega 3, vai ter aí alimentos como chia, linhaça, gorduras boas presentes nas castanhas, vai ter aí ômega 3 proveniente do peixe. A gente vai adaptar de acordo com o tipo de alimentação da pessoa. Até um vegetariano pode fazer essa dieta low carb anti-inflamatória. Tá? Então vai ter a presença de ômega 3, que é um anti-inflamatório, presença aí de antioxidantes que vão agir contra os radicais livres. E quando a gente fala da questão anti-inflamatória, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses alimentos que eu citei, eles vão promover a redução de substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias. O que seria isso? São substâncias que inflamam o organismo. E só da pessoa ter aí, ela estar aí acima do peso, isso já vai interferir na questão da inflamação, ou seja, aumenta a inflamação do organismo quando a pessoa está acima do peso, quando a pessoa está obesa, tá? Então, quando a pessoa está obesa, já aumenta a substância inflamatória, substâncias essas que vão agir de maneira negativa no seu organismo, acelerando processos inflamatórios, acelerando problemas de saúde, piorando problemas de saúde. Problemas no coração, diabetes, gordura no fígado,
alterações na glicose, alterações de insulina, enfim, uma série de coisas. Então, quando entra um alimento anti-inflamatório, ele bloqueia a ação do alimento, perdão, ele bloqueia a ação, né, do organismo de inflamar. Então, ele vai prevenir a questão aí das inflamações, certo? E aí nós temos aí a questão do sistema imunológico. A partir do momento que consumimos alimentos que vão fazer com que haja um aumento das inflamações, isso vai afetar o nosso sistema imune também e vai aumentar as inflamações no geral. Então a dieta low carb anti-inflamatória vai agir nessa questão também de reduzir inflamações e prevenir doenças. E como que ela faz isso, né? Ela vai inibir aí algumas vias, como por exemplo a via do ácido araquidônico. O que seria isso? Muitos alimentos, como eu mencionei, que vai ter ação aí anti-inflamatória, como por exemplo ômega 3, ele vai atuar reduzindo a inflamação. Se a pessoa consome ômega 6 demais, que são alimentos que estão presentes aí nos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, até mesmo no azeite, precisa haver um equilíbrio aí do consumo dessas coisas. Porque não adianta, de repente, consumir bastante ômega 3, chia, linhaça, peixe, gorduras boas, castanhas, enfim, e de repente você consumir ômega 6 demais. Ômega 6 está presente nos óleos vegetais, por exemplo. Ômega 6 inflama, ômega 3 desinflama. Então precisa ter o equilíbrio aí para que possa ter essa ação anti-inflamatória e prevenir aí doenças. Outras doenças inflamatórias, por exemplo, seria artrite, nós temos aí fibromialgia, né, que são doenças em que as pessoas sentem muita dor. Quando a pessoa não tem uma alimentação anti-inflamatória, essas dores se potencializam, né, essas inflamações se potencializam. Então, é importantíssimo incluir aí esses alimentos anti-inflamatórios. Olá, boa noite, eu vi que entrou mais uma pessoa aí, a Vitória. E além disso, na dieta low carb na dieta low carb anti-inflamatória, existe um aumento do consumo de antioxidantes, que são aqueles alimentos bem coloridos, sabe? Amarelo, vermelho, roxo, né? Então, por exemplo, alimentos que têm vitamina A, vitamina C, vitamina E, a gente vai incluir numa dosagem adequada para que tenha o efeito aí esperado nessa questão de evitar a ação dos radicais livres. Radicais livres estão presentes na poluição, na radiação, alimentos com muito conservante, industrializados, refinados, até mesmo os produtos de beleza que as pessoas utilizam, até mesmo desodorante que tem aí metais pesados, alumínio, enfim. Tá, boa noite aí, boa noite. O povo tá entrando devagarinho. E a questão da alimentação anti-inflamatória low carb também vai auxiliar na questão do intestino. Por quê? Pelo fato de ter gorduras boas, pelo fato de ter frutas, né? Frutas aí que vão promover um equilíbrio intestinal, vai auxiliar aí nos efeitos anti-inflamatórios no organismo também, tá? E além disso, a gente com alimentação anti-inflamatória previne-se doenças crônicas, como doença cardíaca, diabetes tipo 2 e até mesmo o câncer. Então, é uma alimentação que vai promover emagrecimento, porque vai utilizar aí a gordura como fonte de energia e não os carboidratos. Então, é uma alimentação que vai ter menos carboidratos, mais proteínas, mais nutrientes, tá? E como vai ocorrer esse processo? Quando nós consumimos aí esses alimentos que eu mencionei da dieta low carb, o que vai acontecer? Como há a presença de menos carboidratos, vai haver menos picos de glicose após as refeições. Isso é muito positivo, que vai prevenir diabetes, prevenir acúmulo de gordura e também vai auxiliar na questão da redução do apetite por doces e da redução do apetite por carboidratos. Olá, tudo bem? Então, o que acontece? Consumiu aí a dieta low carb anti-inflamatória, você vai ter essa questão do apetite por doces diminuídas. Sabe quando você sempre tem vontade de comer um docinho depois das refeições? Saiba que você fazendo aí a dieta low carb anti-inflamatória, como vai regular os níveis de açúcar no seu sangue, você vai ter menos apetite por doce, porque vai haver maior presença aí de glicose, né, na corrente sanguínea, certo? E qual é a chave aí? Qual é o principal mecanismo que ocorre
para auxiliar aí na queima de gordura, pensando na questão perda de peso, né? O nosso organismo vai estimular a produção de cetonas, ou seja, ele vai entrar em cetose. O que seria isso? O organismo utiliza como combustível as gorduras, os ácidos graxos. Na maioria das vezes as pessoas consomem muito carboidrato, é esse carboidrato que é utilizado como fonte de energia. No caso da low carb anti-inflamatória, vai ser utilizado gordura como fonte de energia, certo? E essa produção de cetonas, né, esse processo de entrar em cetose, vai ocorrer aí, vai ser realizado, vai ser realizado aí pelo fígado, certo? E uma coisa importantíssima, na alimentação low carb anti-inflamatória, pelo fato de haver aí essa questão de entrar em cetose e tal, os rins vão excretar mais água e eletrólitos, junto com as cetonas. Então, precisa beber muita água, tá? Porque senão é perigoso você até desidratar. Então, precisa beber muita água, como em qualquer alimentação, né? Não somente na low carb anti-inflamatória, certo? Então, vamos recapitular aí os benefícios, certo? Então, quais são os benefícios da dieta low carb anti-inflamatória? Primeiro, reduz açúcar no sangue, vai ter ação anti-inflamatória, prevenindo doenças crônicas, diabetes, doenças do coração e demais doenças no geral, demais inflamações, uma fibromialgia, artrite, enfim. Desinflama o organismo e dá condições do seu organismo ter aí mais antioxidantes que vão evitar a ação ruim, né, das suas células, ou seja, os radicais livres prejudicam as células. Os antioxidantes vão proteger essas células, permitir que elas não sofram danos aí por decorrência de uma alimentação desregrada ou um estilo de vida desregrado. Vai auxiliar no controle do açúcar no sangue, perda de peso, melhora da saúde cardiovascular, digestiva e também reduz doenças crônicas. E além de emagrecer, é claro, né? Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que é essa dieta low carb? O que a gente coloca nessa alimentação? Então, vai ter menos carboidrato, não significa que não tem carboidrato. A quantidade habitualmente que se coloca numa dieta normal, numa alimentação comum, é de 50% a 60% de carboidratos. Na dieta low carb anti-inflamatória, a gente coloca cerca de 30% a 35% de carboidratos e a gente vai colocar carboidratos provenientes principalmente do reino vegetal ou carboidratos que têm um índice glicêmico médio, moderado. Então, a gente inclui o quê? Não vai haver presença de alimentos, no caso com farinha branca. A gente vai evitar aí o arroz branco, a gente vai utilizar mais vegetais. Então, vegetais que têm pouco carboidrato, abóbora, abobrinha, chuchu, esse tipo de coisa, certo? E a gente vai colocar muitos alimentos com essa ação anti-inflamatória que eu comentei. Ômega 3, como por exemplo chia, linhaça, peixes no geral, gorduras monoinpolissaturadas, provenientes aí das castanhas, das oleaginosas, do abacate. Vamos incluir outros fatores aí que auxiliam, como anti-inflamatório, que seria a cúrcuma, o açafrão. Podemos incluir também o resveratrol, que é proveniente da uva. A uva tem bastante carboidrato, mas tem essa ação aí anti-inflamatória, antioxidante, então a gente coloca numa quantidade que não vem atrapalhar, né, a questão da composição da alimentação low carb anti-inflamatória. A alimentação hoje em dia das pessoas tem muitos fatores que influenciam nas inflamações no geral. Então, alimentos que têm muito açúcar, alimentos que têm muitos carboidratos refinados, alimentos industrializados, açúcares no geral, tudo isso vai inflamar o organismo. Se inflama, vai deixar você mais propício a ter doenças, tá? E o ideal, como sempre, é nós prevenirmos, né? Prevenir sempre é o melhor remédio. Então, a sua alimentação, o seu estilo de vida pode auxiliar aí nessa questão de redução e prevenção das inflamações no geral. Então, é possível você
emagrecer, controlar o açúcar no sangue, melhorar a função intestinal, prevenir doenças, permitir que o seu sistema imunológico funcione mais adequadamente, que você consiga obter uma vida tranquila e mais saudável, adotando aí esse tipo de alimentação. A low carb tradicional, ela tem fatores anti-inflamatórios? Sim, mas esse não é o foco. Na maioria das vezes, reduz o carboidrato e aumenta-se aí as proteínas animais. Nesse caso da low carb anti-inflamatória, a gente vai priorizar as proteínas vegetais, tá? É como se ela fosse uma alimentação mais para vegetariana, tá? Então, quem diz que não existe a opção de ser vegetariano e fazer low carb, está errado. Né? A maioria dos vegetarianos consome muito carboidrato. Então, a proposta aqui é proporcionar a você uma alimentação mais equilibrada, com menos carboidratos, que favoreça a sua saúde como um todo. Na maioria dos clientes que eu atendo, que são vegetarianos, sempre reclamam aí da questão do aumento aí da gordura abdominal, do aumento da gordura no geral. E a maioria das vezes está ligado ao aumento aí de consumo de carboidratos. Então, a proposta é reduzir, a gente não vai eliminar. Claro que cada situação é diferente uma da outra. Tem pessoas que não vivem sem arroz, por exemplo, que não vivem sem batata. Tudo é conversado e ele é elaborado da melhor maneira possível para que você consiga aí obter os resultados aí adequados a essa alimentação, tá? Então, só enfatizando aqui, que no momento que você faz esse tipo de alimentação low carb e anti-inflamatória, você vai permitir que o estado de cetose ocorra de maneira mais facilmente. A fonte primordial de energia vai ser as gorduras, ao invés da glicose, ao invés do carboidrato, e isso otimiza o gasto, a queima das gorduras aí que estão armazenadas e acumuladas no seu organismo, certo? Então, você já fez alguma vez a dieta low carb? Já fez a dieta low carb anti-inflamatória? Essa é a proposta que eu estou provendo aí a você, porque o consumo excessivo de alimentos de origem animal, né, as carnes no geral, as carnes de hoje já não são as mesmas, né? Estão aí tentando criar a alimentação carne orgânica, enfim, de uma série de maneiras para aliviar aí os danos. Mas a gente sabe que não é mais a mesma coisa. Os alimentos de origem animal, os animais eles consomem aí rações, consomem aí hormônios e tudo isso vai refletir na nossa saúde quando a gente consome a carne desse animal. Então a proposta é ou você adotar isso como estilo de vida, a dieta low carb anti-inflamatória, ou você fazer por um período. Dessa forma você vai propiciar aí um melhor funcionamento do organismo, melhor absorção de nutrientes, maior poder aí antioxidantes, vai fazer com que suas células funcionem de maneira adequada, provendo cada nutriente para que ela funcione de maneira que possa prevenir aí as doenças, né? Como eu falei anteriormente, tudo bem, Lindelmo? Oi, Lígia. O ideal é sempre a gente prevenir, certo? A gente sempre fala também da questão da low carb e pensa assim, eu nunca mais vou poder comer carboidrato, que não vai poder nada. Não é essa a proposta, tá? O ideal é que haja aí um equilíbrio. A gente precisa analisar caso a caso. A proposta é que você faça isso como medida, não só de perder peso, mas melhorar a sua saúde como um todo. Porque quando se fala em algum problema de saúde, as pessoas sempre recorrem ao remédio, não é? Dificilmente querem fazer esse ajuste na alimentação, essa mudança na alimentação. Mas cada problema que surge, a gente precisa analisar a causa desse problema. Por exemplo, um açúcar elevado no organismo, uma pré-diabetes, indica o quê? Qual a causa? Excesso de carboidratos, excesso de açúcar, excesso de refinados, ou até mesmo excesso de gordura, ou até mesmo obesidade. Então, precisa corrigir essa situação para que você consiga aí ter essa questão aí dessa doença controlada, ou eliminada, ou erradicada, né? Tá bom? Espero que você adote isso para sua vida. Então, a proposta da dieta low carb anti-inflamatória é, em primeiro lugar, desinflamar o seu organismo. Porque a partir do momento que ele está inflamado, você tem dificuldades em perder peso também. Você tem dificuldades em perder gordura. O seu organismo não metaboliza adequadamente. A absorção do seu organismo não é adequada.
Quantas vezes pessoas vêm no consultório e têm dificuldades aí em realizar as mudanças alimentares, têm dificuldade em ter aí os resultados, porque o corpo está altamente inflamado, anos e anos consumindo muito açúcar, anos e anos consumindo muito doce, frituras, industrializados demais, falta de verduras, legumes, excesso de radicais livres. Tudo isso vai fazendo com que o seu organismo não consiga metabolizar adequadamente, vai desregular a parte hormonal também. Uma série de fatores acontece. Então a gente precisa fazer o quê? Desinflamar esse organismo. E nada melhor do que desinflamar esse organismo através da alimentação low carb anti-inflamatória, porque você não só consegue desinflamar, como você também consegue eliminar peso, controlar níveis de açúcar no sangue, melhora aí do intestino, queima de gordura, melhor ação aí dos antioxidantes como um todo, certo? Espero que você tenha gostado dessa live e eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma dúvida, que aí terei o maior prazer aí em responder. Eu tenho colocado aqui no Instagram algumas informações sobre a dieta low carb a cada dia, se é para todo mundo, se é todo mundo que pode fazer, se tem algum tipo de restrição. Então, você que não viu ainda, saiba que você pode ir lá no meu Instagram. No meu perfil tem várias informações aí acerca da alimentação low carb. Você vai ver quão interessante é esse tipo de alimentação, visando aí melhor qualidade de vida em todos os aspectos, porque nós somos indivíduos que temos que nos preocupar com a saúde física, mental, espiritual, social. Então, uma vez que a nossa parte física não está funcionando, oi Ju, tudo bem? Não está funcionando adequadamente, a nossa mente não vai funcionar adequadamente. Se a mente não está funcionando adequadamente, o restante também não. Então, nós precisamos ter um equilíbrio aí de todas essas áreas da nossa vida, certo? Então, bora desinflamar esse corpo. Você aí que está com excesso de peso, obesidade, sobrepeso, infelizmente já tem esse fator aí que acaba aumentando substâncias pró-inflamatórias, substâncias que vão inflamar o seu organismo. E você está mais suscetível aí a doenças como problemas no coração, diabetes, triglicérides elevado. Mas saiba que a alimentação low carb anti-inflamatória pode auxiliar você a reduzir o peso, desinflamar e como consequência você vai ter mais qualidade de vida, menos problemas de saúde, mais disposição, melhora do seu funcionamento hormonal e do organismo como um todo, tá ok? Ó, o Wagner está perguntando, a dieta de carbo baixo não nos tira energia para o dia a dia? Fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, Wagner, quando a gente fala de uma dieta com carbo baixo, para uma pessoa que treina, por exemplo, o que a gente faz? Eu costumo fazer assim, nesses momentos em que exige maior quantidade de energia, é um momento que eu coloco mais carboidrato, para que a pessoa tenha mais disposição. Mas vamos supor que não é esse caso, a pessoa não, ela quer energia para outras situações. Então a gente faz o quê? Eu sempre vou colocar a maior quantidade de carboidrato no momento que ela necessitar mais, seja num treino ou seja no trabalho, né, que ela necessite, a gente faz dessa forma, tá? A low carb, como ela não vai restringir o carboidrato, ainda vai haver uma quantidade adequada, na maioria das vezes isso não acontece, a pessoa não fica sem energia. Agora, se restringir muito e a pessoa precisa, vamos supor que o trabalho dessa pessoa é muito extenuante, ou o treino dessa pessoa é muito extenuante, ela vai sentir sim quando reduzir o carboidrato. Mas mesmo assim, a estratégia que eu utilizo é colocar mais carbo nos momentos em que essa pessoa exige mais energia, certo? A questão da gente fazer essa redução do carboidrato, aumentar aí reduzir o carboidrato, o que vai acontecer? Vai usar a gordura como fonte de energia. Então, se a pessoa tem um estoque de gordura, o organismo vai utilizar, que é o que eu tinha falado, né? Vai entrar em cetose e vai permitir aí que essa cetose, esses corpos cetônicos, sirva de substituto de energia no lugar dos carboidratos. Deu para entender? Espero que sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição.
Agora eu vou finalizar. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.